Querido Senhor, conheci esse abençoado no bairro de Rio Marinho, juntamente da esposa dele. Deus te abençoe a fazer aquilo que Deus colocar no seu coração nesta noite. Vamos se colocar de pé nesta noite, para nós estamos orando. Quero convidar a minha esposa e meu filho Vitor para estar aqui nesta noite orando pelo preditor desta noite. Aleluia! Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Para quem não conhece, essa é minha esposa, linda e maravilhosa. Que Deus continue abençoando você. Que você continue até os fins do nosso dia junto. Porque o que Deus uniu não vai separar. Querido Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai amado, estamos aqui nesta noite, ó Pai, neste culto lindo, maravilhoso, o culto da família, o projeto do Senhor. Eu venho te pedir, meu Pai, o Senhor, meu Deus, ó Pai querido, Pai amado, fala conosco, ó Pai, na beleza da tua santidade. Usa o teu servo, ó Pai, da maneira teu querer, a tua vontade, ó Pai, porque a minha vontade não é a tua, Senhor, a tua vontade não é a minha. Louvado seja Deus, e assim eu te agradeço a oportunidade, Senhor, de estar aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor para todos, amém? Amém. Glória a Jesus. Eu queria convidar a todos, para de pé, para abrir a Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 1, a partir do versículo 19. Livro de Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 19. Ruth é do Antigo Testamento, antes de 1 Samuel e depois de Juízes. Está ali para frente de Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, e é bem antes de 1 Samuel, facinho de achar. Enquanto os irmãos procuram Ruth, capítulo 1, a partir do verso 19, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar aqui nessa noite, junto com a amada igreja, conhecendo mais um povo de Deus, mais uma família de Deus que vai herdar a Nova Jerusalém, que tenha salvação em Cristo Jesus. Fico grato por poder cultuar a Deus junto com os irmãos e irmãs aqui nesta noite. Deus já tem falado aos nossos corações, Deus já tem se manifestado através das saudações, através dos hinos que foram cantados. O Senhor tem trabalhado no nosso emocional, na nossa mente, no nosso coração, para que a nossa fé, a nossa esperança e o amor, ele esteja cada vez mais plantado, cada vez mais vinculado, cada vez mais enraizado em nossos corações, porque nós estamos aqui apenas de passagem. O nosso grande porto de chegada é na Nova Jerusalém, é ao encontro de Cristo nos ares. Mas enquanto estamos aqui nesse mundo, nós temos momentos tribulosos, momentos de dificuldade, temos momentos de vitórias, muitos, e podemos contar testemunhos de bênçãos que Deus tem feito. Mas nós também enfrentamos grandes batalhas. E eu queria trabalhar com os irmãos aqui nesta noite numa mensagem, trazendo um tema chamado Enfrentando a Desesperança. É o tema da mensagem, Enfrentando a Desesperança, em Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 19. Meu nome é Valnei, eu sou presbítero ali na igreja Assembleia de Deus, Ministério Ágis, sob a presidência do pastor Jair Sobrinho, ao lado do supermercado Ramos, ali em Rio Marinho, que estou perto da minha esposa, Maria Lúcia. Somos gratos a Deus, por estar aqui junto com os irmãos adorando a Deus. Entendendo que todos acharam, vamos fazer a leitura. Quem não achou, só acompanha a leitura. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia, parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim
e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Rute, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Amém. Vou fazer mais uma oração. Eu concordo com a oração que foi feita, recebo a ministração, creio, mas eu tenho esse hábito também de fazer uma pequena oração. Eu me sinto bastante seguro para poder falar. Se eu não fizer uma oração antes de falar da palavra de Deus, vamos fazer um minutinho só de oração. Senhor, nós te damos graças nessa hora, pelo acesso à sua palavra, pela oportunidade de poder meditar na sua palavra. Abre a nossa mente e nosso coração para entender a palavra do Senhor, que o teu Espírito Santo possa falar a cada coração de cada vida que se encontra aqui nessa noite, fortalecendo a cada um dentro da necessidade. Cada um tem passado. O Senhor que é o conhecedor das mentes e corações, o Senhor, Pai Santo, que nada está oculto ao teu olhar. O Senhor sabe aquilo que deve ser ministrado nesta noite, nos dá a tua direção, para que tudo seja feito segundo a tua vontade, e o teu povo possa ser exortado, consolado, edificado da sua presença, pelo poder da sua palavra. Porque assim, ó Pai, como o nosso corpo físico tem a necessidade de um alimento físico, do arroz, do feijão, da carne, da água, do leite, sim, Pai Santo, a nossa alma tem fome e sede da tua palavra, e a tua palavra, ela é pão, ela é água, e o Senhor Jesus falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da tua boca. E nós damos a credibilidade que a Sagrada Escritura, Pai, contém a tua palavra. Abençoa o teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar. Enfrentando a desesperança. Enfrentando a desesperança. Sim, irmãos, nós somos o povo de Deus, chamado por Deus, e o Senhor colocou em nossos corações uma viva esperança, a viva esperança da nossa redenção, da nossa salvação, da nossa vida eterna pacificada com Deus. Ainda que a gente entende que existem dois caminhos, um que conduz à salvação eterna e o outro que conduz à perdição eterna. E bem-aventurados são todos aqueles que estão aqui nessa noite, que estão buscando a face do Senhor, que estão enfrentando os problemas da vida, que não estão baixando a cabeça para a dificuldade, mas que estão caminhando rumo à salvação eterna. Você é bem-aventurado, sua família é bem-aventurada, sua família é abençoada por você. Quando, irmãos, nós estamos servindo a Deus, nem todo mundo que são nossos familiares, eles vêm nos acompanhando. Às vezes até existem lares que estão divididos, onde algum lar, a esposa é crente, o marido não é. Às vezes o marido é crente, a esposa não é. Outro, o marido é e a esposa não é. Existem casos também que os dois, esposa e marido, são crentes, mas os filhos não são. E aí a gente fica pensando que situação difícil. Mas o apóstolo Paulo diz assim, que aquele que é o marido descrente, ele é santificado na mulher que é crente. E a mulher que é descrente, ele é santificado no marido que é crente. Os filhos que são descrentes, eles são santificados nos seus pais que são crentes. Então você é referência da sua família. A sua família é abençoada por causa da tua busca ao nome do Senhor. E faz-se necessário, irmãos, nós sermos fiéis ao Senhor, nós nos projetarmos para o Senhor, nós fazermos nossa entrega ao Senhor, e não abaixarmos a cabeça diante das lutas, não nos desesperarmos diante das dificuldades, porque nós estamos numa batalha, irmãos. Não pense que é mamão com açúcar servir a Deus. Possivelmente nossas vidas não sofrerão as perseguições que sofreram aqueles que a gente leu lá no livro dos apóstolos, Atos dos Apóstolos, em que crentes ali foram apedrejados, chicoteados. Talvez essa não é a situação da vida daqueles que estão aqui nessa noite, mas nós também temos aflições, afligido pela enfermidade, afligido pela calúnia, afligido por vizinhança, afligido por companheiros de trabalho, pessoas que não têm a compreensão daquilo que você é, daquilo que você faz para Deus e não concorda com a tua vida. E a coisa é tão complicada que até mesmo dentro do seio da família tem essa aflição de alguém que não concorda com você servir a Deus. Mas nós não podemos abaixar a cabeça diante disso, irmão. Sim, porque o povo de Deus, ele é provado. O povo de Deus, ele é provado como o ouro é
provado e refinado para ser usado. Sim, e nós nos encontramos aqui diante de um texto de uma mulher que ela era uma serva de Deus. É uma pessoa que servia a Deus. Ela era do Antigo Testamento, uma israelita, uma mulher chamada Noemi. Noemi, que significa agraciada, Noemi, que significa alegre, Noemi, que significa esperançosa. Uma mulher que nasceu, seus pais lhe deram esse nome, um nome de esperança. Os judeus eles tinham o seguinte costume: quando iam colocar o nome de algum filho, eles colocavam o nome daquilo que eles verificavam que significava aquela pessoa. Às vezes algum filho nascia com dificuldade, como era o caso de Jacó e Esaú, que eram gêmeos que nasceram. Quando sai Esaú da mãe, Jacó está com a mãozinha agarrada no pezinho do irmão. Então eles vão colocar o nome de Esaú porque ele era cabeludo, peludinho. Jacó porque estava segurando na perninha do irmão. Então disseram: esse aqui é um enganador, esse aqui é um suplantador. Então eles colocavam os nomes de acordo com a experiência. E os pais de Noemi viram dela coisas boas, colocaram o nome de Noemi porque ela trouxe alegria para dentro da casa deles. Isso quando era um bebezinho. E toda pessoa, irmãos, consciente sabe que família é um projeto de Deus. Israel foi criado dentro dessas bases. Família é a coisa mais importante para eles. E como qualquer pessoa, essa mulher sonhou em casar, sonhou em ter filhos. E assim ela fez. Ela casou com um homem chamado Elimeleque. Então eles vão constituir uma família. Só que a vida deles, infelizmente, vai tomar rumos complicados. Vai tomar rumos bem complicados. Aí nascem seus filhos. Um se chama Quilom e o outro se chama Malom, que não são nomes muito agradáveis. E essa família, ela nasce num período conturbado, num período em que a nação não era governada por um rei. Era o tempo que se chama o tempo dos juízes, em que Deus levantava um juiz para ser o administrador da nação de Israel. E todo aquele que conhece o livro de Juízes sabe que aquele livro tem uma grande característica. Qual é a característica? O ciclo vicioso de Israel. Ou seja, eles tinham a bênção de Deus, mas não obedeciam a Deus. Aí partiam para o lado do pecado. E quando eles partiam para o lado do pecado, Deus se retirava de sobre eles e deixava os inimigos deles invadir e dominar eles. Então quando aquilo acontecia, eles se arrependiam, buscavam a Deus. Aí Deus levantava um juiz, Deus perdoava o pecado da nação e livrava eles dos inimigos. Aí quando eles estavam em paz, eles vinham viver pecando novamente, desobedecendo a Deus. Então dentro desse contexto de desobediência é constituída essa família. E o que acontece no meio dessa dificuldade, irmãos? Porque é o seguinte: Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se você tiver compromisso com Deus, Deus terá compromisso com você. Meu irmão, você pode ser tacado dentro de uma fornalha, mas se você tiver compromisso com Deus, o fogo não vai arder sobre ti. Você pode até ser tacado dentro de uma cova com leões, mas os leões não vão te devorar se você tiver compromisso com Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego tinham compromisso com Deus, foram tacados na fornalha de fogo ardente, esquentadas 7 vezes mais. Então não aconteceu nada com eles porque eles tinham compromisso com Deus. Quando alguém tem compromisso com Deus, Deus entra no negócio. Deus envergonha quem quer te envergonhar. Deus humilha quem quer te humilhar. Ele deixa até a pessoa chegar perto e achar que está ganhando, mas essa pessoa sai envergonhada porque Deus se levanta para defender aquele que nele crê. Ninguém que serviu a Deus nunca saiu do campo de batalha envergonhado, nunca, quando esteve fiel a Deus. Sim, quando esteve fiel a Deus, porque quando não se age com fidelidade ao Senhor, irmãos, Deus ele nos ama. E o amor dele é tão grande que ele não nos quer perder. E se for preciso, ele colocar uma prova na tua vida muito grande para te colocar no caminho certo. Ele vai colocar uma grande provação, porque os nossos olhos são terrenos. Nós estamos visualizando o que está aqui e nós queremos um presente imediato, mas o Senhor está olhando lá na frente. Ele quer ver você lá na glória, Ele quer ver você lá na Nova Jerusalém, Ele quer ver você com o corpo transformado, Ele quer que você ergue um corpo incorruptível.
porque essa é a grande promessa que a igreja tem. Nossa promessa não é simplesmente terrena, mas ela é vindoura e futura. E nesse tempo que está aqui, no tempo dos juízes, que é o tempo que foi escrito esse livro, que aconteceu a história dessa Ruth, na verdade, ela não é a pessoa que encabeça o título do livro, ela não é uma pessoa hebreia, ela não é descendente de Abraão, ela vai se tornar, no caso, a nora de Noemi. A coisa estava tão complicada, estavam passando fome. A Bíblia diz que o povo estava em desobediência, então Deus permitiu uma grande fome vir sobre a nação de Israel. Eles saem de lá, de Belém de Judá, e vão peregrinar para poder achar mantimento. E aí a gente vê a locomoção e a trajetória de alguém que está andando em desobediência à palavra de Deus. Sim, em desobediência. Irmãos, porque o Deus a que nós servimos, Ele é o Deus que Ele garante a bênção e a vitória. Crente fica desempregado, fica assim, mas Deus Ele abre a porta na hora certa. Crente fica doente, fica assim, mas Jesus cura. Sim, irmãos, crente morre sim, mas um dia vai ressuscitar para a vida eterna. Não tem problema. Toda porta tem fechadura, e toda fechadura tem uma chave para abrir. Deus tem chave para abrir tudo. Não tem problema em solucionar Deus. Mas aqui, esta família está vivendo em desarmonia com Deus. Não só a família, mas toda a nação. Então o Senhor permite vir a adversidade. E ao invés de, quando vem a adversidade, é o momento da pessoa se humilhar, é o momento da pessoa buscar a presença de Deus. Mas muitas pessoas, ao invés de buscar a presença de Deus, tem pessoas que não entendem que é hora de fazer um conserto com Deus. E assim aconteceu com essa família. Ao invés de se consertar com Deus, o chefe de família, ali, Elimeleque, teve a ideia de sair de dentro de Israel e caçar alguma coisa melhor em outros locais. Tem pessoa que está dentro da igreja passando luta e está dizendo: nossa, desde que eu virei crente a minha vida é uma dificuldade, eu acho que esse negócio não é tão bom assim igual eu estou falando não. Mas quando a luta está vindo, irmãos, todo crente consciente sabe que quando a luta vem, é a hora de você dobrar o joelho e começar a orar, é a hora de você dobrar o seu propósito de jejum, é a hora de você dobrar o propósito de oração, é a hora de você se levantar para enfrentar. Sim, porque a resposta da oração ela vem para quem persevera. Mas tem pessoas que começam a murmurar, reclamar, como é a situação daqui. E aí o que faz? Eu vou buscar algo melhor fora daqui. E aí ele sai de dentro dos limites de Israel, da onde Deus fez para eles, da onde Deus entregou para eles como terra prometida, para Deus abençoar eles lá. Eles vão buscar algo aonde? Nos arredores de Moabe, numa nação pagã. É como alguém que está dentro da casa de Deus, está na luta e acha que com um dom vai acontecer coisa melhor na sua vida. Mas infelizmente, irmãos, o mundo não tem nada para oferecer para nós. Se o homem pega a sua família e leva essa família todinha para esses arredores, ali seus filhos casam, um casa com uma menina chamada Orfa, outro com a menina chamada Ruth. Daí a pouco este homem Elimeleque morre, daqui a pouco morrem também seus filhos, e aí fica só Noemi com as suas duas noras. E Noemi, nesse processo de tempo, já não era mais uma jovenzinha, os anos tinham passado, toda aquela busca que aquele homem teve, fora dos limites de Israel, ele não conseguiu nada a não ser luta e dificuldade. E o que é pior, colocou a família em dificuldade. E essa mulher, que se chamava Noemi, essa mulher que tinha toda uma alegria de quando ela nasceu, um nome de esperança na sua vida, essa mulher perdeu toda a sua esperança. Essa mulher perdeu toda a esperança. E no meio da sua desesperança, ela disse: eu vou voltar para Jerusalém, eu vou voltar para Israel, eu vou voltar para Belém de Judá. E aí ela resolve despedir as suas noras, dizendo: deixe que eu vá sozinha, pode voltar, eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Porque segundo a tradição deles, se ela tivesse outro filho, os demais filhos deveriam casar com as suas noras para poder fazer a geração dos seus filhos, porque uma coisa muito importante na vida israelita era a sua árvore genealógica, era ter filhos. Ter filhos era uma coisa muito importante, e quando alguém perdia um filho, irmãos, isso era a pior coisa da vida de uma pessoa. Então, o ciclo natural da vida é que o filho enterre o pai.
Não que um pai enterre o filho. Nós estamos vendo esse tempo em que muitos pais estão enterrando filhos, estão aí envolvidos no mundo da droga, no mundo do tráfico. Pessoas que acham que são mais importantes que os outros, que são mais bravos que os outros. E nós estamos vendo uma geração de pessoas que têm uma certa idade avançada, que estão vivendo cada vez mais, e muitos jovens não estão alcançando nem sequer os 18 anos de idade. Isso é uma coisa que traz muita tristeza, por causa do pecado que está dominando o mundo. Mas bem-aventurado é você que está aqui nesta noite, você que frequenta esse templo, você que frequenta essa igreja. Sim, porque o Senhor é na tua vida. O Senhor é na tua vida, persevera nessa tua busca. Não desanima, irmãos. Muitas vezes tem um parente, um parente problemático, e muitas pessoas pensam que, igual o testemunho lindo que a irmã contou aqui, sobre o filho dela, essa oração que ela fez para ele, que ele estava naquela situação difícil, e o Senhor deu ele um livramento, e ele está na casa do Senhor hoje. Sim, esse é o Deus a que nós servimos mesmo. A pessoa pode estar numa situação mais difícil, mas se você colocar nas mãos de Deus e confiar, o Senhor resgata essa vida. Mas, no caso aqui, irmãos, infelizmente, de Noemi, eles tomaram decisões totalmente erradas. E veja só, depois que a família foi toda destruída, depois que os sonhos foram todos destruídos, ela teve a ideia: vou voltar para Israel, vou voltar para a terra prometida. Só depois que perdeu tudo. E aí, ela despediu as suas noras. Órfã, sim, saiu da presa dela. Mas Ruth viu que ela já era uma anciã, já era uma senhora idosa, era uma mulher até mesmo doente, e não quis deixá-la de forma alguma. Ruth era uma mulher convertida agora ali ao judaísmo, era o que se chamava na época de prosélito, alguém que não é judeu, mas que se converte ao judaísmo. Então ela vai junto com ela, e quando Noemi, ela vai adentrando a cidade, as pessoas reconheceram ela, mesmo depois de tantos anos que ela passou fora daquela localidade, as pessoas reconheceram ela, e quando ela veio chegando, eles foram saudar ela, e chamando ela de Noemi, que era o nome dela, e ela nem desse nome mais ela quis ser chamada. E ela disse: por que você me chama de Noemi? Por que você está me chamando de Noemi? Deus, ele se voltou contra mim, o Todo-Poderoso me afligiu, o Todo-Poderoso transformou a minha vida numa vida amarga. Então, a partir de agora, não me chame Noemi, me chame de Mara, porque agora eu sou uma mulher amarga. E ela transmite para Deus aquilo que foi uma decisão que ela tomou na sua vida, que é o que muita gente pensa. As pessoas vão tomando decisão errada. Às vezes alguém chega e dá um conselho: vem para a igreja, vem servir a Deus, vem com a gente, vamos caminhar. A pessoa resolve tomar a decisão errada, depois que tudo é errado. Não, isso é mentira. Aquilo que profetizaram na minha vida, aquela revelação que eu ouvi, aquela pregação que eu ouvi, tudo aquilo é mentira. Mas não é, irmãos. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso. Aleluia! Sim, Deus tem compromisso com quem tem compromisso. Mas a gente prefere transmitir a culpa para Deus. Não, a culpa é dele, foi ele. A gente não pensa que a proposta é feita a nós pela sua palavra. Agora compete a nós ouvir e obedecer a sua palavra. Também foi lida aqui uma coisa interessante, é quando Jesus estava pregando a palavra e os familiares dele vieram até ele. Maria e os demais irmãos disseram que queriam falar com ele. Aí alguém chega para ele, um discípulo, diz: mestre, tua mãe e teus irmãos estão ali fora. Aí ele aproveita aquilo para dizer aquilo que é temático para todos nós: meus irmãos e minhas irmãs é quem ouve e obedece a palavra. Todo mundo fala que é filho de Deus, mas só é filho de Deus quem ouve e obedece a palavra. E se você ouve e obedece a palavra, como disse o varão aqui, o presbítero nessa noite, você é filho de Deus, a senhora é filha de Deus, a senhora é irmã de Jesus. Quem ouve e pratica a palavra tem parentesco com o Senhor. Não é simplesmente, irmãos, alguém que ouve, mas não obedece. Quem ouve a palavra de Deus está nesse seguinte nível: alguém que edifica a casa, um edifica na rocha e um edifica na areia. Aquele que ouve e pratica a palavra é o que edifica na rocha. Quem ouve, apenas ouve, gosta, elogia, mas não pratica, é semelhante a quem edifica ela sobre a areia. Vem a tempestade sobre as duas. Vem tempestade sobre quem edifica na rocha. Vem tempestade sobre aquele que é fiel a Deus. Vem tempestade sobre aquele que é fiel a Deus. Vem luta sobre aquele que é fiel a Deus. Vem luta sobre aquele que é fiel a Deus. Só que um detalhe: quem não é fiel a Deus cai, mas quem está na rocha permanece em pé. Pode vir tempestade, pode vir vendaval, mas a casa que está edificada sobre a rocha, ela permanece, irmão. Ela permanece para dar testemunho de que Deus é fiel.
E Deus, Ele é tão fiel que a gente olha a história dessa mulher. Como quando você lê o primeiro capítulo, você vai pensar assim, cara, a vida dessa pessoa não vai terminar legal. Mas veja só, quando ela foi buscar socorro e alimento fora de Israel, a vida deles virou um desastre. Mas quando ela volta para Israel, a sua vida toma uma dinâmica. Agora a sua nora, Ruth, mais para frente, como termina esse livro? Termina com ela casando-se com um parente mais velho da família, dos familiares de Noemi, assim sendo um revidor de Ruth, trazendo Noemi de volta na situação em que ela vai ter descendentes, cumprindo a lei da palavra do Senhor lá dentro do Senhor de Israel. Que Deus é aqui o seguinte, irmãos, às vezes a gente pode parar numa situação que você vai olhar e dizer assim, ó, daqui não tem mais jeito, daqui não tem como resolver mais nada. Às vezes não tem para mim, não tem para você, que nós somos seres humanos, mas quando Deus pega o negócio na mão, pode ser impossível, Ele abre caminho no meio do mar vermelho. Ele abre caminho no meio do mar vermelho, irmãos, para nós podermos atravessar e chegar do outro lado. Mas Ele não deixa perecer. Você só vai morrer. Uma pessoa que é fiel a Deus não é que não morre, não, irmãos. Morre sim. Tentaram matar o apóstolo Paulo desde a sua conversão, mas Deus não deixou ele morrer depois que ele cumpriu a obra que tinha que completar. Se você tem uma promessa de Deus na tua vida, você é fiel a Deus, só vai descer a sepultura depois que Deus cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu aqui na terra. Então, se acontecer, não desça a sepultura, irmãos. É por isso que vale a pena ser fiel a Deus, porque Ele garante o cumprimento até o último pingo e a última vírgula que Ele colocou na história da sua vida. Isso acontece para todo aquele que é fiel. Quando Noemi resolveu voltar para os caminhos do Senhor, aí ela teve a vida dela toda restaurada. Aleluia! Eu não quero ser mais chamado de Noemi, não. Eu quero ser chamado de Mara. Mas um tempo depois ela quis ser chamada novamente de Noemi. Por quê? Porque ela viu que Deus não era essa coisa ruim, não. Foi a desobediência deles que provocou coisas ruins. Mas quando é obediente a Deus, Deus projeta coisas boas na vida daquele que ouve e obedece a palavra. Eu quero fazer aqui já uma conclusão, que dentro desse mesmo conceito de situação, irmãos, de alguém que não quer ser obediente, a gente vê a história do filho pródigo, que tinha uma família abençoada. Era a história do rapaz, um chefe de família, dono de uma fazenda, que tinha 2 filhos, e seus filhos tinham de tudo. Aí o mais novo, não contente de estar ali, querendo aproveitar a vida, o que esse mais novo ele faz? Ele vai e pede a sua parte, competir a herança, para ele poder usufruir. O pai vai e dá a ele. O pai quebra todos os protocolos, todas as regras, e dá ao filho mais novo, porque pelas regras era o mais velho que deveria ganhar, e depois ele dá uma parte para o mais novo. Mas não, ele quebrou o protocolo e abençoou ali o seu filho mais novo. E o que o mais novo fez? Ele saiu da casa do pai e foi viver em terras longínquas. Parecia que tinha de tudo na casa do pai, mas ele não conseguia verificar o que tinha de bom na casa do pai. Tem muita gente que está na casa do pai, mas não consegue ver o que tem de bom na casa do pai, não consegue tirar proveito daquilo que está de bom na casa do pai. É por isso que tem muitos irmãos que são igual a um Abel da vida. Toda hora você está vendo sinal na vida dele, e muitas vezes tem um que é semelhante a Caim, que não entende por que Deus responde tanto àquele Abel. Mas é porque tem gente que está vendo aquilo que é de Deus. Quando você tem uma visão de Deus, da obra de Deus, irmãos, você não olha só para a dificuldade, não, mas você vê a bênção além da luta, você vê a bênção além da dificuldade. É por isso que o cara persevera e vai obtendo bênçãos diante das lutas que estão à sua frente. Mas aquele rapaz ali, ele achou que estava ruim na presença do pai. Aí ele pega a sua parte da herança e vai se juntar com os amigos e viver sorrateiramente numa localidade bem distante, se divertindo de todas as maneiras, até acabar o seu dinheiro. Porque isso é o retrato do mundo. A palavra de Deus nos alerta sobre tudo, irmãos. Parece que está ruim aqui dentro, mas vai confiar em quem está lá fora, que não tem Deus na vida deles. Tem gente que está do ladinho um do outro, enquanto alguém tem alguma coisa a oferecer. Na hora que acabou tudo, opa, se vira aí. Porque a coisa foi tão forte na vida desse jovem, que depois ele não tinha o que comer, e aí ele vai trabalhar numa localidade aonde eles criavam porcos, e a situação tão dramática que ele olhava para a comida dos porcos e queria comer aquela comida, até que ele se lembrou que na casa do pai dele, os trabalhadores, as pessoas mais humildes que você puder pensar, eram bem tratados, porque no reino de Deus, até aquele que acha que não é nada, Deus faz ele ser tudo. Aquele que pensa que não tem nenhuma importância, Deus faz ele ser bastante importante. Sim, irmãos, a gente vê o que? Você pode ver aqui a minha mão.
você acha que ela é muito mais importante do que alguma outra coisa, mas eu tenho aqui dentro do coração, você não está vendo, tem pessoas que você não vê dentro da igreja, e a gente não está vendo, mas é muito importante. Se arrancar meu coração, está morto aqui. Tem pessoas aqui que é muito, tão mais importante que os outros, e na verdade todos nós temos o mesmo valor diante do Senhor. Deus espalhou cada um em pontos estratégicos para o progresso da obra, mas você que acha que não é nada, você é importante na obra de Deus. Aquele jovem reconheceu, os trabalhadores mais humildes são bem tratados. E aí o que ele faz, irmãos? Tem muita gente que na hora que está na dificuldade, o cara perde a esperança. Tem gente que pensa até em suicídio, mas ele não, ele pensou assim, ó: levantar-me e irei ter com meu pai. Direi: Pai, pequei contra o céu, eu pequei perante ti, eu não sou digno mais de ser chamado de teu filho, mas faz de mim um dos teus trabalhadores, faz de mim um dos teus pequenininhos, porque os pequenininhos têm valor aí dentro da tua casa. Esse mundo aqui não tem nada de bom para mim. Então ele faz essa limitação e assim se apresenta diante do pai. E ele esperava, sabe o que do pai? O pai botar ele como um jornaleiro, como um trabalhador. Ele falou: não, você é meu filho. Pegou um anel, mandou matar o melhor cevado, trouxe roupas novas e restituiu a vida dele. Porque assim é Deus, irmão. Assim é Deus. Ele veio para poder redimir. Ele enviou Jesus Cristo para nos restaurar, para nos dar direito à vida eterna, para fazer de nós novamente filhos de Deus. Eu te convido para ficar de pé aqui nessa noite. Eu quero fazer uma oração e voltar a palavra para o irmão aqui, para o pastor aqui nessa noite. Eu coloquei um tema aqui: enfrentando a desesperança. Eu acabei não explanando direitinho essa temática que eu coloquei, mas vocês podem entender pela história de Noemi, uma mulher que chegou desde Israel toda desesperançosa, mas o Senhor restaurou a sua esperança. A gente vê pela história do filho pródigo, que pensou que tinha de tudo no mundão afora, mas depois quebrou a cara, perdeu a esperança. Mas quando chegou dentro da casa do Pai, o Senhor lhe restaurou a esperança. Nós estamos diante de um Deus de restauração. Eu não sei qual é o seu problema aqui nessa noite, mas eu te garanto pela palavra de Deus que Deus tem poder para restaurar. Deus tem poder para consertar. Deus tem poder para curar aquilo que você pode pensar que está perdido na sua vida. Deus tem todo o poder para mudar essa história, te abençoar de uma maneira poderosa e impactante. Feche seus olhos, eu quero olhar com você aqui nessa noite. Senhor Deus e Pai Celestial, aqui estão teus servos. Sim, as famílias estão aqui diante de Ti, Pai, colocando-se perante o Teu altar, confiando na Sua palavra. Pai Santo, abençoa cada um de uma maneira especial. Sim, Pai Santo, o Senhor é conhecedor dos problemas, da diversidade, da luta, mas eles estão aqui alegres e confiantes, porque, Pai, acreditaram na Sua palavra, tiraram dias para poder Te servir e Te adorar, Pai Santo. Honra Teus filhos de uma maneira poderosa, vai repreendendo todo o mal, tudo aquilo que não glorifica o Teu nome, vai entrando dentro de cada lar de uma maneira especial, trabalhando na mente e no coração desse chefe de família, dessa mãe de família, dos filhos, Pai Santo, daqueles que causam preocupação no coração dessas vidas, Pai Santo. Vai de encontro a essa pessoa que está desgarrada, Pai Santo, vai trabalhando na sua vida de uma maneira especial, vai trazendo de volta aquele que está afastado do caminho da verdade, Pai Santo. Sim, cumprindo assim a palavra do Senhor, quando saiu pela boca de Paulo, o carcereiro: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua família. E aqui estão homens e mulheres que acreditam na tua palavra, Pai Santo. Faz cumprir essa palavra profética na vida de cada um daqueles que se encontram aqui nessa noite. Essa é a nossa oração e a nossa fé, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Sou grato pela oportunidade. Deus abençoe a todos. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quero dizer para o irmão, para você, e dizer que o Senhor, Ele é tremendo. Glória a Deus. O Senhor falou profundamente sobre os nossos corações, porque quando nós falamos de família,